Agora, é o que confunde, olha aqui, ó. Toda vez que aumentar 10 na distância, aumenta 5 no preço. Se aumentar mais 10 na distância, mais 5 no preço. A variação da distância é diretamente proporcional à variação do preço. Mas a distância não é diretamente proporcional ao preço. Tá legal? Ó, cuidado, ó. Cuidado porque isso é sutil a diferença, ó. A variação da distância, quer dizer, de uma distância para outra, o que variou é proporcional à variação do preço. Mas o valor da distância, não, a grandeza distância, não é diretamente proporcional à grandeza preço. A variação que é. Aí, galera, ó, essa história da variação ser proporcional me garante uma coisa. Que essas duas coisinhas, elas são uma função do primeiro grau. Sempre que a variação é proporcional, é uma função do primeiro grau. Aí eu posso até observar uma coisa, pessoal, ó. Criar uma fórmula para isso. Me responda só um detalhe. 30 quilômetros, 19. 20 quilômetros, 14. 10 quilômetros, 9. 0 quilômetros é quanto? Preço? 5. É, né? Não, 4, não? Ó, 20, 14. 10, 9. Se for 0, quer dizer, se eu entrar no táxi, quanto é que eu pago? Seguindo a regrinha lá, vai diminuir 5. Vai ficar R$4. Porque quando você pega um táxi, você não começa a pagar só depois que anda, não. Assim que você entra, já tem lá um valor registrado, chamado bandeirada. Táxi é assim. Entrou, já está lá. Começa de R$4. Dali, cada quilômetro que eu andar, eu pago mais. Então esse táxi aí, ele começa com R$4, ó. E aumenta 50 centavos para cada quilômetro. Por quê? Porque eu tenho ali, ó, 10 quilômetros, né? Quando aumenta 10 quilômetros, aumenta R$5. A cada 10 quilômetros é R$5. Então um quilômetrozinho é 50 centavos. Então o preço seria esse, ó. Mas isso não é diretamente proporcional. É apenas uma função do primeiro grau. Beleza? Cuidado. Precisa que a razão seja constante. Não é só porque um aumentou e a outra aumentou, não. Ficou claro? Ok. Então observe, ó, que 10 para 9 não é igual a 20 para 14. Não é igual a 30 para 19. É diferente. Se a razão é diferente, as grandezas são o quê? Não são diretamente e nem inversamente. Elas não têm uma comparação. Elas são apenas uma função do primeiro grau. Ficou claro, meus queridos? Lembrando que essa nossa aulinha está sendo gravada. Vai estar disponível para você assistir em casa, com calma. Olhando coisa por coisinha dessa para revisar. Então, tenham paciência, tá bom? Primeira questão da apostila. Vamos lá. Vamos para a apostila. Primeira questão. Alguém já jogou boliche aí? Boliche? É bom boliche, né? Isso é caro, né? Tem que pagar, né? Tem umas pistas de boliche que são caras. Diz assim, ó. Boliche é um jogo. Eu tenho aqui. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma informação, era para ser informação não, era só para ser em uma formação de base triangular, buscando derrubar o número maior de pinos. A razão, grifa aí essa parte agora, que é a parte mais importante, a razão entre o total de vezes que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Então, como é que ele definiu aí desempenho? A razão entre o número de vezes que ele derruba todos e o número de vezes que ele joga os pinos. Tá legal? Vamos pra frente. O que ele quer saber aí? Jogador número 1 derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. Jogador 2 derrubou todos os pinos 40 vezes em 65 jogadas. Jogador 3, 20 vezes em 65 jogadas. O 4, 30 vezes em 40 jogadas. E o 5, 48 vezes em 90 jogadas. Galera, como é que eu faço para saber o cara que teve o maior desempenho? Ora, o que ele disse que era desempenho?
as vezes que ele derrubava, dividido pelas vezes que ele jogava. É só dividir o que ele falou primeiro pelo que ele falou depois. Jogador número 1, qual vai ser o desempenho dele? Jogador número 1, 50 dividido por 85. Tá legal? Jogador número 2, quanto é? 40 dividido por 65, ó. Tá aí no telão, ó. Jogador 1, 50 dividido por 85. Professor, como é que eu faço essa conta? Divida 50 por 85. Vai dar 0,58. Aí eu já botei em porcentagem. Já andei 2 casinhas com a vírgula, ó. 58,8%. 40 dividido por 65. Dá 0,61. Aí já botei aí em porcentagem. 61,5%. 20 dividido por 65. 0,30. 0,30. Então fica 30,8%. 30 dividido por 40. 0,75. Ou 75%. E o último, 53%. Qual deles foi o de maior desempenho? O 4, que deu 75%. Tá legal? Fácil, né? Vamos em frente. Muita questãozinha que você... É até fácil de fazer, mas ela é chatinha. Essa questão é chatinha, porque eu tenho que fazer a divisão, entendeu? Essa divisão aí com a calculadora, meu irmão, com a calculadora na sua mão, você é um herói, né não? Pode botar a batalha, meu irmão, que você com a calculadora na mão, você bota pra cima, não bota não? Corre dentro, meu filho, corre dentro com a calculadora. Mas sem a calculadora, ixi, na prova não tem. Essa questão é besta, mas tem que fazer essas continhas aí. Então tem que tomar cuidado, tá bom? Segunda questão, letra D, a resposta da primeira. Segunda questão, vamos lá. Um carpinteiro fabrica portas retangulares, maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é quanto? Então, pessoal, ó, grife aí essa parte que ele diz assim, ó. Aumentou sua altura em 1/8. Aumentou sua altura em 1/8. Moçada, a área da porta, né? Ela é dada pela largura vezes a altura. E o volume dela ainda tem a espessura, né? Mas ele diz que a espessura não mudou. Mesma espessura. Então só tem 2 dimensões a serem trabalhadas. A largura da porta e a altura da porta. Primeiro ele fala que a altura aumentou. Aumentou quanto, galera? 1/8. Aumentou 1/8. Cuidado, meus amiguinhos, porque aumentar 1/8 é somar ao que já tem 1/8 do que eu tenho, né? É fração, tá certo? Então, se a altura aumentou 1/8, tem que fazer alguma coisa com a largura para não mudar o custo com a porta. Se a altura aumentar, a largura tem que diminuir, né, não? Para poder não mexer no custo da porta. E que a área não é largura vezes altura. Então, vou fazer uma continha aqui, ó. Primeira coisa, vou chamar a porta inicial de largura X e altura Y. Beleza? Eu não sei quanto é, vou chamar de X e de Y. Ok. O que vai acontecer com a altura? Aumentar 1/8. Matematicamente eu vou escrever assim, pessoal, ó. A porta final, ela vai ter uma largura K. Esse K é porque, já que eu vou aumentar a altura, eu não vou diminuir a largura, né? Então, nem a largura vai ser mais o X e nem a altura vai ser mais o Y. Então, os dois vão mudar. A altura vai mudar para mais, a largura vai mudar para menos. Então, vou fazer o seguinte. A largura eu não sei, vou chamar de K. Outra letra. Tá legal? Já a altura, eu vou fazer o seguinte, ó. Ela não era Y, não era a altura? Quando eu digo Y, eu estou dizendo 1Y. 1Y. Tá legal? Mas ela vai aumentar quanto? 1/8. Então ela vai ficar assim, ó. 1
mais 1/8 de y. Posso pensar assim? Ela era 1y. Agora ela vai ser 1 mais 1/8 de y. Vixe, professor, agora é soma de fração. Eu nem sei como é que faz isso. O velho MMC. 1/8, o denominador é 8, o MMC é 8. Então, 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. Então fica 9/8. Tá legal? 1 mais 1/8. Pense assim, pessoal, ó. 1, eu posso escrever assim, pessoal, ó. 8 dividido por 8. 1, eu posso escrever assim, ó. 8 dividido por 8. Quanto é 8 dividido por 8? Mais 1 dividido por 8? 9 dividido por 8. Quanto é 8 sobre 8 mais 1 sobre 8? 9 sobre 8. Então a minha nova altura vai passar a ser 9/8 de y. Ou 9y dividido por 8. Tá claro isso? Professor, ainda não entendi de onde é que veio esse 9 sobre 8. Era 1y e aumentou 1/8. 1 mais 1/8 dá 9/8. Tá claro isso? 1, que é 8 sobre 8, mais 1 sobre 8 dá 9 sobre 8. Então, a minha altura agora passou a ser 9y sobre 8. Show! Vamos para frente agora. As áreas da porta não tem que ser iguais, né, no final? Ele não quer que mexa no custo. Então, a área da porta no começo tem que ser a mesma área da porta no final. No começo, no final, quanto é a área? K, que é a largura, vezes 9y sobre 8, que é a altura. Tem que ser igual a x vezes y, que é a porta inicial. Porta final, K vezes 9y sobre 8. Tem que ser igual. Porta inicial, x vezes y. Eu posso cancelar o y com o y? Posso. Eu posso cortar o y com o y de um lado do outro? Posso, né? E eu quero achar o valor de K. O que eu faço? Se eu cortar o y com o y, o 9/8 que está no primeiro membro vai passar dividindo para o segundo membro. Tá legal? Vai ficar dividindo no outro. Como ele vai passar dividindo, você inverte. Fica 8 nonos. Não era 9/8? Quando ele passa para o outro lado, o 9 passa para baixo, o 8 passa para cima. Fica 8 nonos. Então a nossa altura, que era y, aumentou 1/8. E a largura passou a ser 8 nonos. O que ele quer saber? A razão entre a nova porta inicial e final. A razão das alturas da nova porta. Então você vai trabalhar aqui, ó. Na verdade, a pergunta que ele faz aí, ó. Qual é a pergunta aí? Até acho que eu escrevi errado. A pergunta é assim, ó. A razão entre a largura... Eu botei a altura aí no slide. Mas ele pergunta assim, ó. A razão entre a largura... Pessoal, a largura da nova porta é 8x sobre 9. Se eu dividir pelo x, que é a antiga largura, vai dar 8 nonos. Repetindo. O que eu escrevi aí foi a razão entre as alturas. Não é as alturas, é a largura que ele pede na questão aí. Então a razão entre a largura vai ser o quê? A largura final, que é 8 nonos de x, dividido pela largura inicial, que é x. Corta o x, dá quanto? 8 sobre 9. Isso aí são os cálculos matemáticos, mas dava para ter matado essa questão lá no começo. Pessoal, tu concorda que se quando um aumenta, a outra diminui, é inversamente proporcional? Se a minha altura ficou 9/8, qual é o inverso de 9/8? 8 nonos. Matou a questão. Eu fiz os cálculos bem direitinho aí, mas eu matava lá em cima. Se a altura aumentou 1/8, ela passou a ser 9/8. A largura, já que a altura aumentou, ela tem que diminuir. E é inversamente proporcional. Então, se uma foi para 9/8, qual é o inverso? 8 nonos. Então, a resposta é 8 nonos.
Qual é a letra aí? 8 nonos. 8 nonos é o item D de dado. Tá legal? Copiem aí. Terceira questão eu vou ler aqui, tá? Para se construir um contrapiso, é comum na construção do concreto se utilizar cimento, areia e brita da seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Meu irmão, essa questão aí, tu faz essa questão de cabeça. Se professor, esse negócio de cabeça, eu nunca consigo, né? Meu professor me disse que fazer de cabeça, né, era só fazer gol no goleiro, né? Mas fazer de cabeça, eu quero dizer assim, pessoal, ó, escreve sem escrever nada, só ó, raciocínio lógico. Quer ver? Olha aqui uma coisa, ó. Quanto é o total que o caminhão trouxe? O total que o caminhão trouxe, lê aí. Quanto foi? Não foi 14, né? Aí ele falou que tinha uma proporção, não falou? Qual era a proporção? 1 de cimento para 4 de areia para 2 de brita. 1 de cimento para 4 de areia para 2 de brita. Pessoal, 1 de cimento, 4 de areia e 2 de brita. Galera, some tudo isso aí, some. 1 de cimento, 4 iguais de areia, dá 5, né? Com mais 2 de brita, 7. Então, eu tenho ao todo 7 partes. Só que não são 7 partes, são 7 partes iguais. Mas cimento, areia e brita não é igual. Porque um é uma parte, o outro é 4 partes, o outro é 2 partes. 4 mais 2 mais 1 dá 7. Quanto é o total que o caminhão trouxe? 14. Pois pegue 14 e divida em 7 partes. Quanto é que dá? 2. Cada parte vale 2. Pessoal, a brita não são 4 partes? Se cada parte vale 2, quanto é que dá de brita? 8. O cimento não é uma parte, então o cimento é 2. E a areia, 2 partes é 4. Então você pega o 14, divide em 7 partes, que é o total, vai dar 2. Então cimento que é 1, 1 vezes 2, 2. A brita que são 4, 4 vezes 2, 8. E a areia que são 2, 2 vezes 2, 4. Ele não pede o cimento, né? Então a resposta é 2. Tá legal? Agora eu escrevi assim a questão, ó. Eu comentei a questão assim, ó. Vamos lá. Primeiro, se eu vou dividir em partes proporcionais, nós aprendemos que para ser proporcional a razão era constante, não foi? Então, ó, a areia está para 4, tá certo? Na verdade, eu chamei de A. Se você olhar, quem é 4 aí? Quem é? Quem é 4? É a areia, né? Na questão é assim. 2 é quem? A brita. E 1 é o cimento. Então, eu vou ter certinho, ó. O A da areia está para 4. Razão, né? Razão, ó. Igual, não é constante? Igual. B de brita está para 2. Igual. C de cimento está para 1. Cada razão dessa tem que ser igual a uma constante, não é? Eu chamei a constante de K. K é a minha constante de proporcionalidade. Pessoal, se A dividido por 4 é igual a K, passo o 4 multiplicando, o A é 4K. Tá legal? Se B dividido por 2, opa, apagou aqui. Se B dividido por 2 também é K, passo o 2 para lá. O B vale quanto? 2K. E se o C dividido por 1 é K, passo 1 para lá. O C é 1K. Então tá aí o valor de cada um, ó. Total não tem que dar 14, né? Então some, ó. 4K da areia, mais 2K da brita, mais 1K do cimento, tem que dar 14. Somando tudo dá 7K igual a 14. K igual a quanto? 2. Se o K é 2, quanto é a areia? A areia não era 4K? 4 vezes 2? 8. Quanto é a brita? Brita não é 2K? 2 vezes 2, 4. Quanto é o cimento? Cimento não é 1K? 1 vezes 2? 2.
Então o cimento vale 2. A pergunta é, quanto é o cimento? 2. Qual é o item? B de bola. Show? Essa foi fácil, não foi, pessoal? Boa, boa, boa essa questão, ó. A quarta questão, ele diz assim: a fim de diminuir a quantidade de faltas dos 3 digitadores de uma gráfica, Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo, os nomes bonitos, né? Vão dividir um bônus de R$ 1.435. Será dividido e acrescentado ao salário dos 3, de forma inversamente proporcional à quantidade de faltas. O que significa inversamente proporcional? Quem teve mais falta, recebe menos. Quem teve menos falta, recebe mais. Tu lembra que eu falei que quando a grandeza é inversamente proporcional, o produto é constante? Não foi isso que eu falei? Pois ele falou aí, galera, ó, que o Arnaldo teve 2 faltas. O Bernaldo 3. O Cernaldo 7. Quem teve mais faltas? O C. Se o C teve mais falta, ele tem que ganhar mais ou menos? Menos. Então, o grande lance é assim, ó. Olha pro telão aí, ó. O A, quando é inversamente, o produto é constante. Então, A vezes 2, que são as faltas do A, igual a B vezes 3, que são as faltas do B, igual a C vezes 4, que são as faltas do C. E tudo tem que ser igual a uma constante, que eu estou chamando de X. Tá legal? Sendo assim, galera, ó, se A vezes 2 é X, passo o 2 dividindo. O A vai receber X sobre 2. Se B vezes 3 também é X, passo o 3 dividindo. O B é X sobre 3. Foi mal. No slide aí tá C vezes 4, né? Ajeitei para ser, vai ser 7 na verdade, né? Quando você for escrever na sua apostila aí. E lá eu coloquei, ó, Cernaldo, X sobre 7. Tinha colocado 4, mas é 7. Um teve 2 faltas, o outro 3 faltas, o outro 7 faltas. Então aquele C lá é vezes 7, beleza? Se é vezes 7, quando passar o 7, ele passa dividindo, ó. Então, resumindo, quanto é que o Arnaldo vai receber? X dividido por 2. Quanto é que o B vai receber? X sobre 3. Quanto é que o C vai receber? X sobre 7. Tá legal? Observa uma coisa, pessoal. O cara que eu estou dividindo por 7, vai ou não vai ganhar menos do que o cara que eu estou dividindo por 2? Por isso que eu estou dividindo. Porque se é inversamente, eu tenho que dividir. Porque quem teve a maior falta vai ganhar menos. Porque eu vou dividir por 7. Quem teve menos falta, que foi 2 faltas, eu vou dividir por 2. Então como é que vai ser a minha soma aí? X sobre 2, mais X sobre 3, mais X sobre 7, tem que dar o total. 1.435. Galera, como é que soma fração quando o denominador é diferente? Tira o MMC. MMC é de 2, 3 e 7. Ou seja, qual é o menor número que dá para dividir por 2, 3 e 7 ao mesmo tempo? 42. Então MMC é 42. Aí você lembra aquele truquezinho, né? Quando eu tiro o MMC, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Por exemplo, 42 dividido por 2 dá 21. Vezes x, 21x. 42 dividido por 3, 14. Vezes x, 14x. 42 dividido por 7, 6x. Igual a 1.435. Tá bom? Somando ficou 41x sobre 42. Galera, se você fizer essa continha, 42 vezes 1.435, né? Multiplicando em cruz. E dividindo por 41, a resposta seria essa aí. O x dá 1.470. O x dá 1.470. Qual é a pergunta que ele quer? Ele quer saber o valor de quem? Ele quer saber o valor dos 3, né? Então você vai calcular cada um. Arnaldo é x dividido por 2.
Então eu vou pegar aquele 1470 e vou dividir por 2. Dá 735. Vou pegar 1470 e vou dividir por 3. Dá 490. E vou pegar 1470, vou dividir por 7, vai dar 210. 735, 490 e 210, qual é a letra? Letra B de bola. Porque aquela continha lá de baixo, ó, não ficou 41x dividido por 42 igual a 1465? Aí é porque eu botei direto, ó. Tu vai passar o 42 multiplicando, vai ficar 42 vezes 1435 e vai dividir por 41. Aí já é a conta, já é a resposta. Eu já fiz a conta, tá certo? Tu vai multiplicar os meios pelos extremos, tá certo? E vai passar o 41 dividindo. Aí você faz a continha e vai dar esse valor. 1470. Tudo bem? Então o valor de cada um está aí. Eu queria só concluir. Essa é a última questãozinha aqui, só para a gente fechar. Meu amigo Michael já está ali louco para começar a aula dele, né? Grande mestre da química. Eu queria fazer uma questão de regra de 3. E regra de 3 composta, que sempre cai no Enem. Essa galera se atrapalha muito e é uma coisa fácil de fazer. Bem simples. É só seguir algumas regrinhas básicas que não precisa você decorar. Você vai conseguir entender bem direitinho, ó. Dá uma olhada na questão 8. Pulei para a questão 8, ó. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e durante 6 horas, quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a quanto? Então vamos lá, ó. Tem duas situações. A primeira situação, eu tenho 900 metros cúbicos, onde 6 ralos escoam em 6 horas. Depois eu tenho uma outra situação com 500 metros cúbicos, mas eu só vou ter direito a 4 horas. Então eu quero saber quantos ralos eu tenho que ter. Observe que eu tenho uma situação onde ele me deu o volume, o tempo e o número de ralos. E deu uma outra situação que ele me deu também o volume, o tempo, mas ele não deu o número de ralos. Então eu tenho aí 3 grandezas envolvidas, 3 de uma vez. Volume, número de ralos e tempo. Inicialmente, 900 metros cúbicos são esvaziados por 6 ralos em um tempo de 6 horas. Beleza? Essa é a situação do problema. Depois, ele quer saber 500 metros cúbicos. Né? Se o volume for 500 metros cúbicos, quantos ralos eu posso dizer? Quantos ralos eu vou ter, né? Se o tempo que eu disponho é só 4 horas. Tá certo? Ó? Então a pergunta é essa, na oitava. Ó. Se nessa mesma situação eu tiver um reservatório com capacidade para 500 metros cúbicos e o tempo de escoamento tiver que ser 4 horas, tem que ser quantos ralos? Aí eu botar um X aí, ó. Então eu tenho 3 grandezas envolvidas. Essas 3 grandezas envolvidas, nós temos aí regras de 3, né? No caso, pessoal, se tu prestar atenção, guarda essa informação, ó. Para tu resolver isso aí, tu vai ter que armar uma proporcionalidade. Lembrando que as grandezas diretamente proporcionais, quando aumenta a outra, aumenta. Inversamente proporcionais, quando aumenta a outra, diminui. Jeitozinho para tu não errar nenhuma questão desse tipo. O que você quiser achar, quer dizer, onde está o X, você vai colocar no primeiro membro da proporção. Agora você vai comparar as duas grandezas numéricas com a que tem o X, para tu saber se ela é diretamente ou se ela é inversamente proporcional. Compare o volume com o número de ralos. Pessoal, se eu tenho um volume menor, eu preciso de mais ou menos ralos? Se eu tenho um volume menor, eu preciso de mais ou menos ralos? Menos, né não? Não é menos água? Menos ralos. Se eu quero escoar 900 metros cúbicos, eu vou usar 6 ralos. Se eu quero escoar só 500, não precisa ser 6, pode ser menos, não pode?
Então, se os dois diminuem, a grandeza é o quê? Diretamente ou inversamente? Diretamente. Diretamente, ou quando diminui a outra diminui, ou quando um aumenta, a outra aumenta. Se eu aumentar o volume, eu tenho que botar mais ralos. Se eu diminuir o volume, tem que botar menos ralos. Então ela se comporta de forma direta. Direta. Agora vamos comparar o tempo com o número de ralos. Professor, eu comparo sempre com o que está o X? Exatamente. Tempo e número de ralos. Vamos lá. 6 ralos leva 6 horas para secar. Se eu quiser que leve só 4 horas, eu tenho que botar mais ou menos ralos. Se eu quero que escoe mais rápido, eu tenho que colocar mais ou menos ralos. Mais. Quando o tempo diminui, os ralos têm que aumentar. Se comporta de forma o que aí? Inversamente proporcional. Tá claro isso? Pessoal, agora é a parte mais fácil. Essa aí é a parte difícil. Comparar. Quando você comparou e viu quem é diretamente, quem é inversamente, agora é só montar a proporção. Como é que eu monto a proporção? No primeiro membro eu boto o que eu quero achar, que são os ralos. Vou botar então assim, 6 está para X. Assim como, aí boto igual. No segundo membro eu vou colocar o quê? O produto das outras grandezas. Pode ter 10. A que eu quero achar eu boto sozinho no primeiro membro. E eu não mexo em nada, ó. 6 em cima, o X embaixo. No segundo membro eu coloco as outras, em forma de multiplicação. Você notou alguma coisa estranha do jeito que eu montei aí, as outras duas? Na primeira fração, como é que está? O 900 em cima, o 500 embaixo. Tal qual está na minha tabelinha lá de cima, né? Mas o que você nota aí no 4 e no 6? Que eu inverti, ó. O 4, que lá na tabela estava embaixo, eu coloquei em cima. E o 6 que estava em cima, eu coloquei embaixo. Por que eu fiz isso? Porque essa grandeza, ela é inversamente proporcional ao número de ralos que você quer achar. Se for inversamente, na hora de armar, você inverte a fração. E acabou a conversa. Agora é só fazer as continhas. Ficou claro? Repetindo. O que eu quero achar vai ficar onde? No primeiro membro. Sem mexer nada. O 6 em cima, o X embaixo. Boto igual, vamos para o segundo membro. No segundo membro vai ficar a multiplicação de todas as outras. A primeira, volume, é diretamente proporcional. Então eu vou armar o 900 em cima, o 500 embaixo. A segunda é inversamente proporcional. Então eu vou inverter, botar o 4 para cima, o 6 para baixo. Agora vamos fazer uma simplificação. 900 e 500, dá para dividir por 100, os dois? Fica 9 e 5. 9 vezes 4 dá quanto? 36. 5 vezes 6 dá quanto? 30. Vai ficar 36 e 30. 36 e 30 dá para simplificar? Dá para dividir por quanto? Por 6. 36 dividido por 6. 6. 30 dividido por 6. 5. Agora faz o quê? Dá para cortar o 6 com 6? Dá ou não dá? Os dois estão em cima. Dá. Exatamente porque os dois estão em cima que dá. Porque tem um igual no meio, não tem não? Não tem um igual no meio não? Então se um cara passar para o outro lado, ele passa para baixo. Não é não? Então observe que o 2 em cima, com o igual no meio, eu posso cortar também. Se eu cortar o 6 com o 6, fica 1 e 1. Aí dá que o x é igual a 5, ó. Então a resposta é x igual a 5. Tranquilidade, pessoal? Galera, tem outras questões aí. Eu vou deixar disponível para vocês. A questão 10 é muito legal. Caiu no Enem também. Depois vocês olham em casa, tá bom? E eu queria desejar para vocês assim um grande abraço, um grande beijo no coração. Que vocês não faltem à próxima aula. E amanhã lembre da doação, porque doar é importante. Beijão. Adoro vocês. Estou sempre por aqui. Sempre me procure para tirar alguma dúvida, alguma sugestão. Professor Fábio Rocha Frota no Facebook. Estarei aí aceitando aí meus colegas disponíveis para a gente conversar e bater um papo aí fora daqui, tá bom? O Enem, lembrando mais uma vez, eu falei a semana passada. O Enem começam as matrículas a partir de segunda-feira, dia 25. Criem um e-mail. Tem algumas mudanças nesse Enem, né?
Algumas mudanças. Primeira mudança mais importante, mais imediata. Todo mundo tem que ter um e-mail. Endereço de correspondência por e-mail. Não pode ser o do pai ou da mãe, né? Pode até ser. Mas tem que ter aquele seu e-mail particular. O aluno tem que criar o seu e-mail. Tá legal? Bota o nome que você quiser, mas é o seu e-mail. Porque eles vão se comunicar com vocês só por e-mail. Comprovante de residência também. Porque vão mandar as correspondências, geralmente vai ser tudo por e-mail. Seu comprovante, seu número de matrícula. Tá legal? No dia da... Aí tem outras mudanças que é pro dia da prova, né? A prova vai começar meia hora depois. Mas não vai aumentar o tempo de prova, que eu pensei que ia aumentar o tempo de prova. Não vai aumentar o tempo de prova. É só a prova que começa meia hora depois. Mas não aumenta o tempo de prova, não. Mas o mais imediato é exatamente o lance de você ter o seu e-mail e o seu comprovante de residência. Outra coisa, a inscrição aumentou de R$ 35 para R$ 65. Alunos da rede pública são isentos. Um dado importante. A partir desse ano isso. Quem se matricular como isento esse ano e não for fazer a prova, se quiser fazer ano que vem, não vai ser mais de graça, vai ter que pagar. É justo, porque 60% das pessoas que se inscreveram de graça não foram fazer a prova do Enem. Na verdade, 60% de todas as pessoas não foram fazer a prova. Mais de 40% de quem foi fazer de graça, quem escreveu de graça, não foi fazer a prova. É um absurdo, porque é um custo de mais de 20 milhões de reais de impressão de provas. Então quem se inscrever, vá fazer a prova. Se não for fazer, não se inscreva. Tá legal? Então, a inscrição grátis para quem é de escola pública, para quem for pagar, R$ 65, tá bom? 63, 35 para R$ 63, tá joia? Grande beijo, Deus abençoe o coração de vocês.